Olá, menina! Seja muito bem-vinda a mais um programa Menina Nem Te Conto. Eu estou aqui com a minha amiga Tassi. Oi, meninas! Já conhecem ela, né? Já estou cansada já de ver a Tá nossa cansada cara. da Tassi. E a gente também está aqui com duas convidadas muito especiais. Mas antes de apresentar elas para vocês, eu vou pedir para você dar o seu like aí embaixo, comentar o que você está achando do programa. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui embaixo também na caixinha. E compartilhar o programa, né, amiga? Por Muito favor. importante. Compartilha para fazer a gente crescer e levar esse conteúdo para as outras meninas também. Que a gente está aqui só para te abençoar. Amém? Então, vamos lá. Eu quero apresentar para vocês. Vocês estão preparados? Ai, meu Deus, meu coração. A gente já falou do outro programa, que a gente só traz gente que a gente gosta. Não fala assim, amiga. Eu já falei pra você. A gente gosta de muitas pessoas. A gente gosta de muitas pessoas. Mas eu gostaria de apresentar para vocês a Valdinha. Mandar um beijo para as meninas. Olá, meninas. Com saudade. E doidinha para bater papo. Ai, não sei o que vai ser dessa noite. E também a Beth Durães. Oi, meninas, tudo bem com vocês? Para mim é um prazer estar aqui junto hoje pela primeira vez. E a gente vai bater Primeira um papo de muitas, bem viu? legal. A gente cria um cartão fidelidade. Você vai carimbando, né? No final ganha um brinde. Cartão. Vai ganha fazendo um o cartão brinde. fidelidade. A hora que virar cadeira cativa, vocês vão resolver isso como? A gente troca. Aí vocês pulam pro lado de cá, a gente vira convidada. Virou cadeira cativa. Pode tá? brincar, né, A gente Valdinha? vira convidada, não tem problema. Muito bom. É uma alegria enorme ter vocês aqui hoje, nessa noite. Como a Sara disse, a gente só convida a gente que a gente gosta. A gente falou que isso vai dar problema, porque Não. quem a gente não convida vai falar assim, então vocês não gostam de mim. Não, é isso que eu ia falar. Isso significa que vocês gostam de todos, porque tem uma fila enorme aí. Tem né? uma fila enorme. Né, muito. Sara? Então, Se você quer participar É do muita nosso gente. programa, né? É. Manda uma mensagem, Manda uma um direct pra gente. Quero participar do Menina Nem Te Conto. Ou- Sugestões de temas também, né? eu vou dar uma sugestão. Ou mande assim para elas: me amem, por favor. Muito bom. Pode ser também. Mas a gente ama, ó. Vocês moram no nosso coração. Hoje a gente está aqui para falar de um tema muito legal. Só queria comentar dizendo que nós somos femininas e não feministas, né? É um tema que Isso é sério. é muito importante a gente falar, porque hoje a gente vai falar sobre o papel da mulher. Que o papel da mulher é onde Deus quer, né? Então, a gente pode estar envolvido em vários ministérios, em vários departamentos, não focando aqui, né, para a nossa realidade de igreja, mas pensando no profissional também, aonde Deus mandar, a gente vai, né? Com certeza. Então, eu acho que antes da gente começar, vale lembrar que há uma diferença muito grande em ser feminina e ser feminista, né? Se você quer que a gente discuta esse assunto, Aí é polêmica. deixa aqui o seu comentário que a gente vai pensar em falar sobre o assunto. 1 hora de episódio. Só para falar sobre a diferença. Mas antes da gente começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, né? A gente brincou a hora que a gente chegou lá embaixo, né? Falando que a gente já é velho de casa, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, né? Há quanto tempo vocês estão na igreja? Em quais ministérios vocês trabalham hoje? Por qual vocês já passaram? Talvez por qual vocês iniciaram. A Valda já contou um pouquinho para a gente da história dela, onde ela iniciou o ministério, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Como eu sou uma pessoa gentil, Você vai deixar bem. eu deixo a Beth falar. Ou você devolve, Beth? Devolve a gentileza, né? Devolvo, pode começar. Aí eu devolvo para você. Boazinha. Meninas, vai sair briga aqui. Vai sair briga. Gentileza. Não, Eu não sou vai boazinha, eu sair. deixo. Você deixa, querida? Deixo, pode Querida não soa muito bem, né, Beth? Não faço, né? Então tá, vamos lá. Eu começo, pode ser? Pode. Então tá. A sua pergunta, você quer que fale assim, que me apresente, ou você quer que fale já dos ministérios, da Fica minha à vida com a vontade. igreja, como que Fica é? à vontade. Fala dos seus ministérios, tempo de igreja, acho que é muito importante as meninas saberem, né?
Não precisa vocês não precisam fazer conta, tá, meninas? Mas é importante para saberem até o porquê que a gente convidou vocês para esse programa. Eu acho legal que façam conta assim, viu, meninas? Para vocês... Ó o dedinho. Para vocês entenderem que não existe tempo para Deus, não existe tempo para servir a Deus, não existe tempo para início, fim, então, quem tem prazer no servir é para sempre, amém. Então, meu nome é Valdinha de Azevedo Silva. E eu tenho 65 anos de idade. Hoje estou dando detalhes. Viu? Sou Valdinha, tenho 65 anos de idade, tenho 2 filhos, a Flávia, que é professora de escola bíblica de jovens, Maravilhosa. o Ivan do Som, que todo mundo acredito que conheça, e tenho um neto, que meu coração até bate, dispara quando falo dele. E sou casada há 44 anos. Aí me pergunta, com o mesmo homem? Sim, com o mesmo marido. Com o mesmo marido. E eu cheguei na igreja quando eu tinha 5 anos de idade. Eu cheguei um mês antes da chegada do pastor Jorge como evangelista. O pastor chegou como evangelista. Então, eu tenho 60 anos de igreja. Uau. A mesma igreja, o mesmo prazer, a mesma alegria. A partir do momento que eu tive consciência do que é igreja, do que é servir, a partir de que eu comecei a adquirir consciência, isso entrou em mim de uma forma divina. Eu digo que é divino porque perdura e vai para sempre isso. E eu acho que eu passei por todas as áreas da igreja. Eu imagino. Todas as áreas. Eu falo que eu conheci todos os buracos do templo lá na Torres Neves. E conheço todos os buracos desse templo. Literalmente, porque, né? Literalmente. Porque desde a construção. A Beth também. Nós trabalhamos na construção dessa igreja. Nós trabalhamos na construção dos pisos, que chamávamos de broquete, que tudo aquilo que vocês veem lá no estacionamento é original, é aquilo lá. Nós fabricamos, isso não foi comprado. O que foi comprado foi a areia, o cimento e as formas. E nós que produzimos e nós que instalamos. E eu participei disso. Eu pintei assim, a grande maior parte dessa igreja. Quando eu falo eu pintei, óbvio que tinha as equipes, mas eu meio que gerenciava essa área legal. da pintura da igreja, aprendi a pintar. E por isso que eu falo que eu conheço todos os buracos dessa igreja, que você conhece também, né, Beth? Eu conheço todos os buracos da igreja. E em relação a ministérios, eu comecei com 12 anos, eu cuidava do berçário. Aí, com 14 anos, eu já entrei para os corais. E, a partir daí, eu fui secretária dos corais. Aí, depois, presidenciei. Dos corais, não, porque era um coral. Então, eu fui secretária desse coral. Depois, eu presidenciei esse coral e presidencio até hoje. Os outros. Todos os que Todos os que vieram pós. Aí, então, tenho o Ministério de Corais, que é assim o forte da minha vida, posso dizer assim. Mas eu fui professora de escola bíblica. Linda, maravilhosa. Fui professora de escola bíblica, fui banheirista, que no meu tempo era assim que falava. Eu cuidava dos banheiros da igreja e eu tinha a maior alegria daquilo, Sara. E aquilo era um canal. Aprendam isso, meninas, que tudo aquilo que Deus dá para a gente fazer, nessa atividade que vem às nossas mãos, a gente pode produzir muitos frutos e de várias maneiras. Quando eu cuidava dos banheiros, eu ficava ali limpando a pia e tal, e com a orelha em pé, porque a galera entra para o banheiro para fazer o número 1 e o número 2 e cantam.
Eles Que cantam, legal. sempre cantava. E eu ficava de orelha em pé para saber se aquela pessoa era afinada, se não era afinada, se podia, se não podia. E ali eu garimpei muitos coristas cuidando do banheiro. Dava o cartãozinho na saída. Eu chegava na dura mesmo. Você é afinada, você não gostaria de cantar. E Legal. garimpei muita gente para os corais. Eu cuidei dos banheiros. Eu fui secretária da igreja. Quando eu tinha 18 anos, eu fui secretária da igreja por muitos anos. Eu posso dizer que eu passei por tudo quanto é ministério da igreja, eu trabalhei. Trabalhei como introdutora, na época não era recepcionista, era introdutora. Liderei pouco tempo os introdutores, na época, né? Eu fui presidente da União Feminina, né, Beth? Que delícia. Quando eu cheguei Muitos na igreja anos. ainda tinha União Feminina. Foi muitos anos. União Feminina é uma reunião de mulheres. E o nosso trabalho ele não se concentrava no período que eu era. Esse trabalho não se concentrava só dentro da igreja. Era um trabalho de evangelismo, onde a gente recebia as instruções, eu passava as instruções aqui na igreja e depois nós saíamos para campo. Nós pegávamos o ônibus, hoje vamos em tal lugar, o grupo vai em tal lugar. E cada uma arcava com as suas despesas, não era a igreja que pagava, não tinha essa comodidade que nós temos hoje, de ter ônibus, ter o carro que leva. Então, eu saía com aquela fila de mulherada atrás de mim, e quando nós entrávamos no ônibus, o ônibus ia só crente, era só mulherada crente. E eu servi muitos anos nesse ministério. Quando eu tive o Ivan, nós fizemos um trabalho lá em Campo Limpo, eu esqueci o nome do bairro. Eu fui com as mulheres, fizemos o trabalho, voltei para casa, tomei banho, fui para o hospital e tive o Ivan. Com a barrigona desse tamanho. Então, se eu... Assim, tem mais um que eu sei que você não falou. Eu participei quase não, De todos. visitação, você ficou Todos. muitos anos também, né? Visitação foi, assim... foi, acho que mais de 20 anos como liderança da visitação. Me ajuda, Beth, que você é visitadora. Foi muito tempo, muito. Acho que mais que 20, mais de 20 né? anos, a liderança. E o nosso trabalho de visitação, se nós tivéssemos tempo para contar experiências que a gente viveu nesse ministério, seria um incentivo muito grande, junto com a Beth ainda. Nossa, quantas visitas nós fizemos juntas, quantas pessoas a gente pegou lá no fundo do poço e conseguiu resgatar, óbvio, que com a unção, com a direção do Espírito, porque havia todo um preparo, nós tínhamos um preparo de jejum, de oração, de orientação, nós nos reuníamos, a orientação até como bater na porta, até como bater na porta. E nós tivemos inúmeras experiências, como, por exemplo, a gente chegar em um lugar e não conseguir encontrar o endereço daquela pessoa. Mas nós tínhamos o coração ardendo para o resgate daquela pessoa de uma tal forma, e nós orávamos, Senhor, não tem endereço, não tem número, não tem nada. Né, Beth? Então, põe teu anjo aqui e nos leva até essa pessoa. Essa é a rua, esse é o bairro, nos leva até essa pessoa. Inúmeras vezes o anjo do Senhor nos levou. Que lindo. Inúmeras vezes a gente ia para a rua, voltava, ia de começo a fim, voltava até que o anjo parava em cima da casa. Deus me mostrava, o anjo parava em cima da casa, falava para minha companheira, essa é a casa. E a gente conseguia resgatar aquelas pessoas. Nessa época, você já tinha visão? Já tinha. Se você não sabe, não vou contar. Vai lá no nosso canal, procura o programa que a Valda fez. Não sou daqui. Vai ler o livro da Valda também, porque eu não vou contar. Você já tinha, então? Já tinha.
Muitas visitas nós fizemos juntas, né, Beth? Muitas. Eu e ela, que Inúmeras, centenas. ela pode compartilhar comigo aqui, testemunhar isso. E inúmeras visitas eu fiz com outras companheiras, que era um grupo relativamente grande. À medida que a igreja foi crescendo, esse grupo foi crescendo também. E é um trabalho assim de resgate mesmo, é um trabalho que Lindo, né? enfurece Um o inferno. Enfurece o inferno, enfurece o diabo. Então, são ministérios que marcaram a minha vida, que formaram a minha vida com Deus, formaram a minha vida espiritual, que foram alimentos para a minha vida. Então, eu sou essa. Eu sou a Valdinha, Igreja Batista Casa de Deus, e Casa de Deus, Valdinha. É minha igreja, minha vida, e os meus pastores, meus amores, viu, pastores? Ó. Lindo. Minha igreja, minha vida, meu pastor, minha cor, para sempre. E eu acho que agora eu tenho que deixar a Beth falar um pouquinho. Sua vez, Beth. Já falou tudo, né, Valdinha? Não, eu falei da Valdinha. Ô, Beth, só aproxima um pouquinho o seu microfone, por favor. Assim? Isso. Tá bom. O pessoal te escutar melhor. A minha história é um pouco diferente da Valdinha, né? Eu tive um processo bem longo junto com a Valdinha, depois de um certo tempo de igreja, mas eu cheguei no dia 18 de fevereiro de 1978. Eu cheguei na Igreja Batista, lá embaixo, na Torres Neves. Eu lembro. Você lembra? Eu também lembro de você. Eu lembro da Valdinha. Então, Eu lembro da Sara chegando na igreja eu também, lembro. porque eu já Olha, estava. Meninas, tenham paciência conosco, interrompi a Beth, porque a gente estava com saudade uma da outra, né, Beth? E tempos. a gente vai matar saudade aqui na frente de vocês. Vamos lembrar, que delícia. E foi um processo bem assim assustador no início, porque eu fazia parte de uma outra igreja, né? Aí, quando eu cheguei aqui, eu vi tudo aquilo que Deus estava fazendo. Aí, Deus me resgatou de uma forma tão grandiosa, assim, gloriosa, e eu entrei de cabeça na igreja, né? Assim, então, tudo que tinha na igreja, a Beth estava lá. Tudo que acontecia, a Beth estava lá. Então, eu fui muito participativa. Isso daí, na igreja. Então, e aí eu fui crescendo, e eu fui angariando uma estrutura espiritual, assim. E ter o pastor Jorge como pastor, vocês imaginam, né, o que a gente recebia do pastor Jorge como alimento para que a gente pudesse crescer de verdade. Então, a estrutura espiritual minha ela foi tomando cor, ela foi tomando corpo, né? Eu fui tomando gosto pelas coisas da igreja, de Deus. Eu fui assim, me afundei de cabeça mesmo. Então, aí eu comecei a participar de tudo da igreja, né? De tudo eu participava. Tudo a Beth estava lá. E com pouco tempo, o pastor Jorge já me chama para ser professora de escola bíblica, quase morri, né? Porque foi assim muito... Eu fiquei pouco tempo na igreja, ele já me chamou para mim ser professora. Então, foi assim uma virada, uma guinada muito grande na minha vida espiritual, né? Porque até então eu conhecia Deus, eu sabia que eu nasci num lar evangélico, né? Eu nasci num berço evangélico, meu pai era presbítero da igreja, tudo, mas de repente eu tive uma guinada na minha vida espiritual, né? Eu conheci um Deus grande que me deu toda a estrutura assim de uma família que eu tenho até hoje, né? Você já era casada, Eu já era Beth? casada, eu tinha a Kátia e tinha a Kelly, tinha as duas. As duas eram pequenininhas. Não sei se você lembra das duas. Opa! Pequenininhas. Elas eram bem pequenininhas. Então, eu tinha as duas. E daí a minha vida foi formada nesse ambiente delicioso de igreja batista, tendo o pastor Jorge como meu pastor. E aí eu entrei no coral também, a gente cantava no coral. Aí fui crescendo. Aí, de repente, o pastor me chama, me dá o cargo, e depois lá da Valdinha, acho que foi a pastora Edna, que estava na recepção, que hoje a recepção, que ele tempo era cargo de introdutor, né? Aí eu já fiquei chefe de introdutores. Era chefe de introdutor. Tinha um crachazinho branco Aí, lá ainda. Crachazinho azul, era crachazinho tinha um azul. negocinho Nós assim. caprichamos depois, foi Nossa, um monte de transformando. coisa. Aí a gente... Eu tinha medo dos introdutores, aqueles, né, que eu era criança. Quantas broncas eu Foi tomei. um tempo muito legal. É porque eu era atacado também, né? Tem que A falar. gente quase nem conversava, né? Mas é que no nosso tempo, né, Beth, a gente Era. Por
puxava a cordinha, né? Não podia conversar igual eles conversam hoje, não. Não podia. Eu lembro uma introdutora uma vez que falou assim pra mim, para de conversar e também não adianta passar recadinho que eu vou pegar, não. Porque a gente começava a Passava escrever. papelzinho. E se escrever recadinho, eu Eu vou lembro pegar disso. também. Aí era bem por aí mesmo. Então, a gente era bem, assim, né, bem enérgica, né, com a ordem do culto. Então, não podia estar conversando, não podia estar andando para lá e para cá. A gente tinha toda essa E a gente ordem. não tinha medo de chegar nas De pessoas, jeito né, nenhum. Beth? A gente era muito brava, né? A gente tinha medo E de você chegar e acabava o gente. culto, e acabava o culto, vinha abraçar a gente. Aí eu Não é legal, né? tomava bronca no meio do culto, depois vinha falar com a gente. Aí eu fui responsável dos introdutores, comecei lá embaixo, né? Aí, Muitos anos. Muitos anos. Desde fiquei lá. lá das Turma Neves. Neves. Irmã, Desde lá. Que legal. vamos combinar uma coisa? Combina, fofo. A gente não usa mais o termo muitos anos, senão Senão vai falar que nós somos Vai velha, parecer né? que vocês têm Velha. muitos Nós não somos velha. A gente não é velha. Aí, quando a gente... Aí, o pastor comprou o terreno aqui, naquela festa. Então, aí, muitas experiências com Deus. E a gente viveu uma vida, assim, de maravilhas diante de Deus, né? Com Maravilhosa. experiências, assim, incríveis. Aí, o pastor construiu a nossa igreja aqui e eu vim para cá também, né? Continuando sendo responsável dos introdutores. Quando eu cheguei aqui, foi um desafio muito grande, porque a igreja aqui é Bem enorme, maior, né? né? Uma igreja gigante, lá embaixo era pequenininha, era facinho de você controlar. Fica um aqui, outro ali. Tinha uma ali, escada só uma praticamente para descer, né? escadinha. Tinha a principal e uma escondida só, É, né? então era mas muito mesmo fácil. assim continuava vendo os bilhetinhos. Aí quando eu cheguei, foi um desafio muito grande, né? Então era eu, Benal e a Angélica, a gente que tomava conta dos introdutores. E eu estava muito ansiosa porque eu precisava montar o trabalho da igreja, a nossa igreja aqui nova. Eu precisava trabalhar isso, eu precisava saber como que eu ia fazer todo esse processo para montar a equipe de trabalho. De 2 fileiras para 15 fileiras, né? Nossa, foi Galeria. assim, muito desafiador, muito. E a gente nem dormia, a gente se reunia, e fazia, desenhava, né? A gente fazia reuniões, e fazia todo o esquema de trabalho para poder montar a equipe de trabalho. Aí, depois que eu montei tudo naquela coisa alegre, feliz da vida, eu fui no pastor Clóvis. Pastor, olha que eu estou montando a equipe, pastor, vai ser tudo perfeito. A gente achou nome para colocar em todos os lugares da igreja, né? Saída lateral lá embaixo. A gente conseguiu organizar. Falei, pastor, vai dar tudo certo, tudo perfeitinho. Ai, pastor, eu estou muito ansiosa, estou feliz, vai sair tudo perfeito, pastor. Aí o pastor Clóvis me deu uma resposta. Ele falou assim para mim, Beth, não precisa ficar muito feliz, porque não vai dar tudo certo. Ai, pastor, não fala isso para mim. Eu falei assim, não, porque o trabalho é muito grande, né? Muito grande, o desafio é grande, mas as coisas não funcionam com perfeição. Porque no meu coração, eu queria que funcionasse perfeito, né? perfeito. Eu estava muito ansiosa. Era Palácio do Senhor, né, Valdinha? Lembra? Era mesmo. Palácio do Senhor. Tinha até um envelope Tinha de até oferta o que Nós era selinho. não falávamos igreja, nós falávamos o Palácio do Senhor. Palácio do Senhor. Isso é bíblico. Nossa, Verdade. gente, então a gente estava muito vivendo isso, era muito intenso na gente, isso era muito intenso. Então, eu queria que tudo funcionasse perfeito, perfeito. Aí eu fui lá na maior das delícias, né? Falar com o pastor. Falei, não vai ser perfeito, não. Você vai ter problema. E é verdade, a gente tem, né? Depois, com o tempo, a gente vai vendo que as coisas não são como você queria, mas as coisas vão se encaixando dentro daquilo que Deus idealizou, né? O propósito pelo qual Deus chamou a gente, né? Para liderar um grupo, para estar à frente e as coisas foram acontecendo. Aí eu fiquei muito tempo na liderança dos introdutores. E é Que legal hoje que, assim, mesmo quando... Muitos anos, né, Beth? Muitos Depois anos. foi pro Ágape anos, E para também, se né? desligar dos ministérios quando a gente ia sair? Foi muito difícil. Eu sofri Né? muito. Eu sofri Conta, muito. Beth, quando foi para você se desligar. É um Foi- sofrimento. Eu senti a dor tão no peito, grande. assim, ó. Era uma dor no Sofrimento. peito. Eu senti uma dor dentro do meu peito.
Então, foi E a nossa muito igreja difícil. nunca parou, né? Não Quando você parou. fala assim, nossa, tá redondinho, vai funcionar, e acontece alguma coisa, e vem outro ministério, e muda isso, e muda aquilo. Desde lá, né, da Torres Neves, a nossa igreja sempre foi muito movimentada, ativa, né? muita Agitada. programação, E muito muito ativa muito em tudo. ativa. Não é de agora isso, né? Não, isso é Não, de sempre foi. Sempre Desde foi as assim, festas né? de pipoca. Sempre foi. E desde as festas de festa de tudo, tudo, quanto né? era, menos Halloween. Menos Essa Santo não Antônio. pode. Não, essa não tem a nossa Não, cor. mas sempre foi, sempre foi. Nossa igreja sempre foi muito festeira. Foi. E como que foi para vocês, assim, ser líder de ministério e ser mulher? Sempre foram respeitadas? Ah, é líder, a gente sempre vai respeitar? Ou tinha algum impasse, tipo assim, não, você é mulher e vai me liderar? Eu não tive problema. A Valdinha, não sei se ela teve algum problema. Acho que Eu, não teve. eu não vou chamar de problema, Mas porque diretamente eu nunca ouvi, nunca ninguém chegou para mim e menosprezou o meu pelo fato de eu ser De mulher. ser mulher. Mas havia muito comentário que com tantos homens com capacidade, por que eles tinham que estar ouvindo recebendo ordem de uma mulher? Coisas do tipo, eu não recebo ordem nem da minha esposa, como é que eu vou receber? Agora eu chego aqui, eu tenho que... Porque eu sempre fui muito incisiva na questão de ordem, principalmente no período que o pastor Jorge escreveu sobre ordem. No livro, né? Então, aquilo É ali... muito bíblico, né? a gente aprendeu Ordem é antes. muito bíblico, né? Antes eu já tinha isso dentro de mim. Após o livro, lendo, estudando, porque nós estudamos em escola bíblica, o pastor nos orientou. Naquele tempo, o pastor Jorge vinha nas reuniões de professores, ele lecionava. E nós aprendemos, nós fomos muito além na questão de ordem. E eu era incisiva, eu pratico, viu, gente? A ordem. Né? Eu punha em prática a questão da ordem. Por ser bíblico, pelo fato de a nossa igreja sempre ter sido organizada, o pastor Jorge sempre foi muito ordeiro, sempre foi muito organizado, e ouvia, sim, não diretamente, mas havia os comentários, havia os bochichos em sala de ensaio. Não recebo ordem nem da minha mulher, agora eu chego aqui, eu tenho que receber ordem Ela dela. cozinhar. Ela cuida da cozinha. Porque é um desafio, na verdade, mesmo, né? Ser responsável de uma equipe que a gente sempre são equipes grandes, né, Valdinha? Não era equipe pequena, é equipe grande, né? Sim. E é um desafio, não é fácil. Então, é assim, exige da gente muito autocontrole, né? Sim. Assim, do líder, né, Valdinha? Sim. Tem que ter muito autocontrole, você tem que ter o pé no chão, você não pode sair fora, porque é um trabalho voluntário, né? É um trabalho voluntário, você está mexendo com pessoas. Então, existe muito... É muito tem amor, que ter né? muito equilíbrio, E muita oração. muita oração. Porque Isso que eu ia perguntar. se não tiver uma vida de oração, Não funciona, se não existir uma vida de oração, se não existir a linha de conexão entre você e Deus, primeiro, você se alimentar, você buscar sensibilidade para ouvir a voz de Deus, a direção de Deus, essa unção não vai chegar no ministério. Então, você vai liderar, você vai trabalhar com o ministério na sua força, com as suas palavras, com aquilo que você quer, não com aquilo que o Espírito Santo quer. Então, tem que haver uma conexão do líder com Deus. Aí vem a eletricidade, vem a corrente elétrica espiritual para o líder, e essa eletricidade te dá unção, te dá direção, te dá tudo. Ela coloca em suas mãos a arma, todas as armas que você precisa. O equilíbrio, o autocontrole, o domínio próprio, tudo frutos do Espírito, né? E aí você conquista o que você quer do seu ministério. Com amor, né? O Eu acho que que você quer, não porque- pode ser algo assim
impositivo Não. também, né? Não. pode. Porque, até por ser reino de Deus, né? Tem que ser, a gente serve por amor. Não, porque Deus, aqui nessa conexão, Deus não me impôs nada. Ele me confiou, Ele me deu, Ele me ungiu, Ele me quis naquilo ali. E eu disse sim. Então, quando nós assumimos um ministério, nós não estamos dizendo sim só para o pastor, só para a igreja. Nós estamos dando sim, sobretudo, para Deus. Sim. Quando vocês assumiram o ministério, tinham várias outras líderes mulheres ou era mais um ambiente... Eu vou falar, na minha época, Tinha nós tínhamos professores, escola bíblica, tínhamos... Mas A nossa igreja sempre teve muito, muito, muito na liderança, muita mulher. Era aí que Muita eu queria mulher. chegar. Mas antes da gente chegar nesse ponto, quero dizer para vocês que foi muito bom ter vocês com a gente até agora, mas que essa conversa vai ficar para um próximo episódio, porque eu quero que vocês venham com a gente, porque essas mulheres ainda têm muito para compartilhar com a gente. Então, para a gente segurar um pouquinho essa audiência, né, Sim. amiga? A gente vai ficar, então, para um próximo episódio para vocês nos contarem como que era esse ambiente de trabalhar com... ter mais outras mulheres. E eu queria que vocês falassem também um pouquinho, porque até a pastora Edna, nós não tínhamos outra mulher pastora, né? Na nossa igreja. Não. Veio com a pastora a Edna. ordenação da pastora Edna, né? Então, eu vejo assim, eu que estou na igreja também no antes e no depois, que teve uma mudança quando a pastora Edna foi ordenada, principalmente Sim. para nós mulheres, né? Ter esse olhar de ter uma liderança maior, vamos dizer assim, mulher também, né? Veio, vamos usar a palavra do século, né? Um empoderamento feminino para a nossa igreja muito grande, né? Mas a gente vai falar isso no nosso próximo episódio. Então, não esquece de curtir, de comentar o que você está achando disso e se você está curiosa para saber como vai ser o nosso próximo episódio. Por enquanto, muito obrigada pela participação de vocês até aqui e a gente volta daqui a pouquinho. Beijo, Muito bom meninas. mesmo. Tchau, tchau. Beijo, meninas. Tchau. E eu espero vocês. Beijo. Nós esperamos, né, Beth? No próximo episódio. Aguardem as próximas emoções. Tchau, tchau, meninas. Tchau. Tchau.